Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo certificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do apito final com o Neto aí comentando tudo sobre esse jogo, né? Onde o Flamengo acabou dando adeus aí à Copa do Mundo de Clubes, né? Perdeu aí pro Bayern por 4-2 e vamos ver aí qual vai ser aí as opiniões aí dos comentaristas. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Muito boa noite, craque Neto. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite. A internet é boa por causa disso, né? Não, sensacional. Agora, olha, eu tô vendo muita gente falando assim, era o normal o Flamengo perder pro Bayern. Claro que era normal o Flamengo perder pro Bayern. Claro que o Bayern tem o melhor time. A gente pode discutir o porquê disso. Parte física. A parte física do Bayern é melhor do que a do Flamengo. Então tá errado, porque parte física não importa onde você vive. Se você trabalhar direitinho com seus jogadores, dentro da tecnologia e tudo isso o Flamengo tem, então você vai ter a mesma condição física do Bayern. Agora, o Flamengo perdeu hoje de 4-2, mas não sabia pelos seus erros. Mas não sabia que o time dos caras marcava forte? Exatamente. Não sabia que marcava forte? Exatamente. Não sabia que os caras marcavam. Bota aquela parada lá. O zagueiro. Aquela lá, ô Hernando. Bota nós três aí, todo mundo, pros caras verem que é nós. O zagueiro foi pro lado esquerdo. Por quê? Aí, caramba. Porque eles estudaram. Eles estudaram. Sabia que o Wesley saía daquele jeito. Então, fala assim, olha, isso normal, foi superior. Foi superior, mas foi superior também através dos erros do Flamengo. E pros comentaristas aí que falam que o Harry Kane não tem título, ele já tem a Bardinho. Já tem a Bundesliga, já tem a Bundesliga. E pode ser campeão do mundo também. Você, que você viu do jogo, o grande Oscar Roberto Godoy, que por sinal tá agora dirigindo o caminhão. O cara quando dirige caminhão é o fim do mundo, né? Aí tá dirigindo o caminhão, trouxe o chopp do Ecobir, veio buscar. O pior de tudo, descarregou, que é mais importante. Essa é a tarefa mais difícil, que é descarregar. Dirigir é fácil, só cansa a bunda. Exatamente Mas isso. Descarregar é complicado. Boa noite, craque Neto, Theo. Boa noite para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Craque Neto, aí pesou, não é só a diferença técnica, a qualidade de cada uma das equipes, não, mas pesou também bastante o emocional. Aquela preocupação de nós vamos perder, mas vamos perder de quanto? O que é possível fazer para não dar vexame, para não passar vexame? Porque acabou cometendo erros que jogadores profissionais, mesmo que seja tão diferente, os que estão aqui pelo time brasileiro com os que estão no time alemão... Desculpa, foi pênalti para você? Pênalti. Também para mim foi pênalti também para o Flamengo. Pênalti. Agora, o que é legal aí, além desses detalhes de pênalti, é a reação dos jogadores, né? Ninguém... Aí do Calil e o Abel. E o Abel Ferreira? O Abel tá quietinho, né? O Abel Ferreira é um gentleman, Madre Teresa de Calcutá. Ele é um gentleman, uma coisa impressionante. Banho de primeiro mundo. Nossa, porque lá... A gente tá com o Godoy, monstro sagrado, o Theo José, um dos maiores narradores desse país. A gente está com os melhores momentos, muito obrigado a Casé TV, e por sinal, dizer bem claro aí pro pessoal do Rio aí, freta o avião terça-feira e vem todo mundo junto, é uma viagem só, aquela resenha, os carioca, a minha esposa é carioca, de Niterói, eu gosto da resenha, pô, sou escroto, ela fala pra mim, tu é escroto, irmão, tu é escroto. Falei, o que é essa? Você é escroto. É escroto, eu sou escroto mesmo. Então vocês vão vir tudo junto na terça-feira, dá pra passar pra ver o Mickey, quiser ficar na minha casa lá, eu dou lá a guarita pra vocês tudo, lá pras 3 delegações, fica lá em casa, não precisa pagar nada, mas vocês vêm no mesmo avião. Que tá tudo certo. Vamos ver o que vai acontecer terça-feira. Fica bravo comigo não, Schneider. Você que tá aí. Vamos lá. Primeiro, a Gabi, que tá direto do hotel, lá do Palmeiras, que não joga. Gustavo Gomes, Piquerez e Murilo. Meu irmão, todas as vezes, pelo menos essa é a informação que eu tenho, Gabi, Que isso, hein, Gabi? Está numa fase aí... Terminando agora a sequência da temporada, o Flamengo se despede da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, só que pela frente ainda tem as principais competições aqui do futebol sul-americano, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e pode também disputar aquele Intercontinental no final do ano, se vencer a Libertadores da América. É inegável que o Flamengo, até pelo que apresentou nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, chega agora no segundo semestre como favorito nessas competições.
só que vai perder alguns jogadores, né, Viga? O Gerson deve sair para o Zenit e tem essa preocupação agora com o Eric Pulgar, que hoje saiu machucado. E você não gosta do Eric Pulgar, mas eu vou discordar, ele não é tão mau jogador assim como você prega, não. Mas vamos colocar aí ele como um desfalque que pode acontecer também. Eu acho ele sobrevalorizado. Assim como outros jogadores de futebol brasileiro. Depois a gente até entra nessa seara. Guilherme, a questão do Gerson deu uma certa encrespada aí, porque, ao que parece, o Zenit ainda não fez o depósito. Tem a questão também envolvendo lá o embargo, as sanções, melhor dizendo, a Rússia por conta justamente da guerra com a Ucrânia, que já leva muito tempo. Enfim, aí parece que tem um time do Oriente Médio, a pedido do Jorge Jesus, que já está de olho também no Gerson. Enfim, outros capítulos dessa história irão emergir nas próximas horas, nas próximas semanas. É uma pena, né? Porque, sem dúvida alguma, o Flamengo, com essa dupla Gerson e Jorginho, seria muito forte para tentar fazer uma fase mata-mata da Libertadores da América, buscar mais um Campeonato Brasileiro e, é claro, tentar aí superar a equipe do Atlético Mineiro nesse confronto de Copa do Brasil. Agora, queria dar um passo atrás e falar um aspecto que eu deixei passar na primeira análise, porque eu estava muito com sangue nos olhos, né, meu caro Guilherme? Vamos imaginar o seguinte aspecto. Quando o Flamengo entra em campo, aqui no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, acho que 99,9% das vezes ele é favorito. Talvez só não seja favorito jogando contra quem? Contra o Palmeiras, do meu amigo desgramado Piperno. Mas, normalmente, é um Flamengo que propõe o jogo. É um Flamengo que tem mais posse de bola. É um Flamengo que tem os olhares voltados para si. É um Flamengo que, normalmente, acossa mais o adversário. O que o Flamengo se deparou hoje, meu caro Guilherme? Com um cenário completamente adverso. Quem era o protagonista do jogo? Era o Bayern de Munique. Quem tinha as grandes estrelas? O Bayern de Munique. Quem era o favorito? O Bayern de Munique. Quem é que estava marcando lá dentro, pressionando, acossando, incomodando? Era o Bayern de Munique. Quem é que, em tese, teve posse de bola durante boa parte do jogo, controlou as ações do jogo? O Bayern de Munique. Então, o Flamengo hoje foi testado a uma condição que ele está acostumado a deixar o seu oponente, o seu adversário. E muito provavelmente por conta disso tudo e outros fatores mais, é que alguns jogadores deram uma tremida ali com 10, 15 minutos do primeiro tempo. E quase colocaram tudo a perder já com 10, 15 minutos na primeira etapa do jogo. Enquanto que o Flamengo foi aterrissando, acalmando e colocando a partida para ser jogada, para ser competida. Vamos lá. Tem muita gente falando aí do Super Bayern, Mega Bayern. Não apostaria no Bayern como campeão, não, pelo que eu vi na competição e pelo jogo de hoje. Vou repetir, não foi um trator para cima do Flamengo, não foi um massacre, nada disso. Estou aqui com as estatísticas do jogo. Sabe quem finalizou mais na partida, meu caro Guilherme? Clube de Regatas do Flamengo, diante do todo-poderoso Bayern de Munique, que o Piperno fica rindo aí de orelha a orelha, esse desgramado. 12 finalizações do Flamengo, 3 no gol. 8 do Bayern e 4 no gol. Então, gente, vamos lá. Devagar com o andor. O Bayern de Munique não é o último refrigerante gelado do deserto. Não é a única bala do pote remanescente. Nada, é um excelente time. É um baita time. Mas acho que o Flamengo foi brioso, foi honroso, em alguns momentos jogou de igual para igual. Eu tava doido para ver o Palmeiras desse aí, ó, do Piperno jogando contra o Bayern de Munique. Porque pegou o Porto, uma carne assada danada. Se botar o time aqui da Jovem Pan, até o Vampeta com aquele barrigão faz gol. Mais um pouco. Vai pegar o Chelsea Cantando, Bayern, pode esperar a sua hora, vai chegar. Mas eu quero dizer para você o seguinte. O Al-Ahly, quando joga contra o Palmeiras, acho que em todas as vezes que jogou, naquela vez em que o Palmeiras venceu por 2-0, isso eu não estou enganado agora também. Eu acho que finalizou mais. Mas aí, Viga, falando sério, é a falta de precisão que a gente tanto critica aqui no futebol brasileiro. Eu citei como exemplo aqui na abertura do nosso programa, um jogo contra o Grêmio ano passado, em que o Palmeiras finalizou 34 vezes para fazer um mísero golzinho. Contra o Botafogo foram 18.
E 18, enquanto o jogo estava 0-0, porque depois que o Palmeiras fez o gol, também não finalizou praticamente mais nada. Mas qual foi a grande chance de gol hoje do Bayern, Piper? Me diz aí. Qual foi? No finalzinho, quando o Musiala... Mas daí teve chance e fez, né? Chegava e fazia. O que eu estou te falando, Viga, é precisão, é qualidade. Então, aqui no futebol brasileiro, entre as muitas coisas que a gente vai ter que melhorar, e eu concordo com o Bruno, algumas a gente tem evoluído até taticamente nos últimos tempos, mas é também a questão do aprimoramento técnico. Porque vejam só, você acha, Viga, que o Vinícius Júnior seria o jogador que é se ele não tivesse ido lá pro Real Madrid? Como ele chegou no Real Madrid? Como ele chegou no Real Madrid. Então o cara vai tendo um refinamento, o cara passa por um processo de lapidação. Aqui no Brasil é muito mais difícil isso. Você vê, por exemplo, a qualidade de finalização do Vitor Roque. É óbvio que ele não ia ter dificuldade para jogar na Europa. O gol para ele ia ter que ser aquele de futebol americano, altão, grandão, lá, porque é tudo para cima, o chute mascado. Um cara forte e tal. Mas falta de aprimoramento técnico. Então, a gente aqui no Brasil convive, por exemplo, com muito passe errado. Tem cara errando passe, e estou falando o seguinte, jogador de time importante, que erra passe de 4, 5 metros, sabe? Parece pai de santo algemado. Então... Mas aí, Pepena, vamos discutir a raiz do problema. Vamos no cerne, vamos no fulcro da questão. Você acha correto você ter 7 estrangeiros por time brasileiro? Você está tirando a chance de uma molecada muito boa de bola e colocando o bom de Pangaré para jogar. Quais são os grandes estrangeiros do futebol brasileiro? Você tem o Arrascaeta, tem o Richard Rios, tem o Arias no Fluminense, você não vai chegar a 10. Mas para você ter 10, você tem que carregar, vamos lá, 140, 130? Ué, mas tem errado, Piperno. Errado, Piperno. Qualquer time europeu, ele também tem 7, 8, 9 estrangeiros. Não, mas também... ele tem os melhores, ele não tem qualquer coisa. Essa é a diferença. Eles têm os melhores, não tem qualquer coisa. E outra coisa que a gente precisa bater, já que está rolando aqui um Flamengo e Palmeiras e Flamengo, vamos continuar com essa polarização do futebol brasileiro? Porque se você compete com times ruins, você é menos exigido. Você vai empurrando com a barriga. Isso é bom? Isso é bom para a Espanha, que é do tamanho de São Paulo. É bom para o Brasil, que é um país continental? É bom para uma economia do tamanho do Brasil, que é 2, 3 vezes maior que a da Espanha? Não é bom, gente. Então vamos parar de se iludir. Vamos dar chance para a meninada, vamos dar uma certa limitada nesses estrangeiros, vamos acabar com essa história de que o futebol brasileiro tem que ser Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, porque isso não é bom para ninguém. E a bomba acaba estourando, sabe de quem? Na mão de quem? Do treinador da seleção brasileira. Hoje é o Ancelotti, ontem era o Dorival, anteontem era o Fernando Diniz, transantontem era o Tite. O futebol brasileiro está fadado ao quê? A burrice, a ignorância, ao fracasso? Vamos lá dentro. Vamos pensar na raiz do problema. Ô, Viga, todo mundo quer aqui falar com você. Você percebeu que você é uma pessoa que a galera quer contestar ou quer elogiar, né? Prometo que é minha última intervenção sobre esse tema. Se a gente for, por exemplo, partir para o campo das seleções, eu diria para você o seguinte: a Alemanha e a Itália, elas têm tido momentos muito piores que os da seleção brasileira, mas conseguem ter times melhores. É isso. A discussão vai seguir, nós temos que fazer uma pausa agora, mas o Viga, o Bruno, o Piperno, o Raí voltam já aqui no Canelada. Uma pausa e só, Viga, antes dessa pausa, e depois a gente vai discutir sobre isso, o Rossi, tem muita gente falando que o Rossi falhou. O Raí já tá falando que falhou. Foi no gol do Goretzka, né? No gol do Goretzka poderia ter feito coisa melhor. Então a gente vai discutir isso já depois do intervalo. E tem também o que você falou dos jovens, Viga, mas aí quando coloca os jovens, às vezes o pessoal não gosta tanto, o jovem precisa de um tempo para ganhar experiência e a galera vai batendo. Então, ou tem que também escolher. Vai apostar nos jovens e vai dar tempo para amadurecer, ou vai abrir mão dos jogadores de fora. Já a gente comenta sobre isso também. Uma pausa no rádio, no YouTube, na TV Jovem Pan. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí do começo do vídeo Neto falando sobre esse jogo, né? Ele aí até foi sarcástico, né? Falando um pouquinho que os times cariocas vão voltar todo mundo junto, né? Mas é isso, né? O Flamengo jogou bem, né? Jogou contra o Bayern, né? Eu vou dizer assim que seja aí depois do PSG o time mais forte, né?
talvez o terceiro time, né, que tem um City também. Aí tá o PSG, City, né, e Bayern. E acredito que depois vem o Real Madrid, né, que é um time também que é forte, porém não tá numa tão boa fase, né, tá com troca de técnico, né, então acaba sendo não um time tão forte, mas acredito que seja essa aí, né, PSG, City, Bayern e depois o Real Madrid. O Flamengo enfrentou o time de alto escalão, né, e foi de igual para igual, né, o Flamengo cometeu algumas falhas ali, que foram cruciais, né, que acabou aí moldando o jogo e acabou deixando que o Flamengo sempre fique com um gol atrás, tem que correr atrás da bola. E o Bayern, né, que está acostumado com esses jogos grandes, né, joga jogos muito mais difíceis que tipo a Champions League, né, então o Mundial de Clubes, né, contra um time sul-americano que eles acreditam que seja o mais fraco, né, e a gente vai analisar no papel realmente é mais fraco, lá eles investem muito mais, né, a gente vai ver o elenco ali é gigantesco do Bayern, né, inclusive o Musiala estava na reserva, né, então você vê aí a qualidade desse time. Mas é isso, o Flamengo jogou, né, contra o Bayern, perdeu e agora volta aí para a sua temporada, né, que tem aí a Copa do Brasil, Brasileirão, o Flamengo é líder e também a Libertadores. Dê sua opinião aqui pra gente, galera, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.